Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos 21 e seguintes. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias, tu também, ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará conosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Comentário do Evangelho, com Euda Mendes, de Teresina, Piauí. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o Evangelho de hoje nos fala sobre um tema que nós sempre precisamos estar falando. Não só falando, mas buscando viver. É o tema do perdão. Veja bem, vou dizer algo pessoal meu, uma experiência que eu tive durante uma adoração. Eu fui ficar em adoração numa capela, diante do Santíssimo, e me colocava exatamente para que ele me inspirasse a orar sobre o perdão. Eu iria fazer uma pregação e o tema era o perdão. E o Senhor me conduziu a olhar, veja bem, para a fechadura do sacrário. E ele foi me dizendo: Euda, qualquer chave vai abrir este sacrário? E eu respondia: não, Senhor. Qual a chave que vai abrir este sacrário? E eu respondi: a chave feita para a fechadura que foi colocada aí nesta porta.
E o Senhor dizia: exatamente. Mas por quê? E o Senhor me fazia entender que toda chave, e eu vou demonstrar aqui para vocês, bem perto da câmera, olha só. Eu acho que agora ficou bem. Aqui está uma chave e você vê o formato do dente desta chave. Pois bem, este formato aqui de entrada desses dentes é feito exatamente para adentrar numa fechadura que tenha também este formato. Ou então a porta não vai abrir. E eu disse, mas o que isso tem a ver com perdão? E o Senhor me dizia: a chave que adentra no coração é a chave chamada perdão. O perdão é quem abre o nosso coração para a experiência do amor de Deus de um modo profundo. E veja que esta chave, ela não é aberta, não chega até a porta do meu coração por fora. Ela é de dentro para fora. Somente quando eu me decido a perdoar é que eu abro-me para a graça do perdão. Porque muitas vezes nós queremos que o perdão caia na nossa cabeça, que seja uma mágica, e não é. É preciso decidir. E esta decisão também, ela não acontece se antes não acontecer um envolvimento pessoal com Deus. Um envolvimento, uma intimidade, uma relação pessoal com o Senhor, através de uma vida de oração. Eu quero dizer mais uma coisa para você. Quando eu tive minha primeira experiência pessoal com o Senhor na minha vida, uma das primeiras coisas que eu vi dentro de mim era a necessidade de perdoar. Porque eu guardava muitas mágoas. E veja, estas mágoas não eram só em relação às pessoas, mas também em relação a mim e em relação até ao próprio Deus, por coisas que aconteceram na minha vida e que eu o culpava. Para você compreender a dimensão do perdão na nossa vida e que é preciso nós termos esse coração aberto para perdoar. Quando Jesus aqui nos conta essa história, onde ele diz que um rei quis prestar conta com seus servos. E havia um servo que devia 10.000 talentos e que não tinha como pagar. E o rei o chamou para que prestasse conta. E aquele homem prostou-se aos pés do rei e disse: "Ô Senhor, eu não tenho como te pagar. Meu irmão, quantas e quantas vezes nós cometemos erros tão grandes na nossa vida e nos prostramos diante do Senhor pedindo perdão. E veja, nenhuma súplica de perdão é ignorada por nosso Deus quando nós temos um coração verdadeiramente arrependido. Todas as vezes que nós confessamos os nossos pecados, todas as vezes que nós nos arrependemos de nossos pecados, o que nós ganhamos? Nós ganhamos puxões de orelha?
nós ganhamos rejeição? Não, nós ganhamos perdão. Foi isto que aconteceu com aquele servo que devia tanto ao seu rei. E o que aconteceu depois? Aquele servo perdoado, deixado livre, inclusive, sai da presença do rei e encontra um amigo, um irmão de serviço que devia bem pouco a ele em relação ao que ele devia ao rei. E o que ele fez? Ele mandou aquele homem às grades. Ele queria receber o que o outro devia. É assim que nós agimos. Nós queremos o perdão de Deus. Não temos mérito nenhum, nem justificativa nenhuma para receber esse perdão. Esse perdão é gratuito, é pura misericórdia e amor de Deus para conosco. Mas em relação aos nossos semelhantes, nós fechamos o nosso coração. Nós prendemos estas pessoas, não libertamos essas pessoas, achamos que o que elas fazem ou fizeram é pior do que o que nós fazemos. Deixa eu dizer uma coisa para você: pecado é pecado. É claro que existe uma diferença entre o pecado mortal e o venial. O pecado mortal, ele nos tira da presença de Deus completamente. O venial, ele fere a caridade, mas não nos tira. Mas é pecado. Eu não posso nem mesmo dizer assim, não, eu não peco mortalmente, mas meus pecadinhos veniais eu vou continuar. De modo algum, porque uma porção grande de pecados veniais chega a nos levar a um pecado mortal. E aquele homem não perdoou. E o que Jesus disse? Quando soube desta história, disse, pois assim também você será tratado. Assim também o Pai fará isso com você. Lembra da oração do Pai Nosso? O que a gente diz? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meu irmão e minha irmã, abra seu coração para perdoar. Quem tem a chave é você. Quem tem a chave sou eu. E qual é esta chave? Eu vou repetir. Decida-se por perdoar. E o restante Deus vai fazer na sua vida. Decida-se por perdoar a você mesmo. Decida-se por perdoar aqueles que te ofenderam. Olha, o perdão, a falta de perdão, ela nos torna pessoas amargas, pessoas intratáveis, pessoas irritantes, porque aquilo que está dentro de mim, eu transpareço nas minhas palavras, nos meus gestos. Então, o convite hoje, neste tempo, com esta palavra que o Senhor nos dá, é perdoar. É mergulhar nessa graça do perdão. É deixar-se curar desta dureza de coração. E até dizer para o Senhor, eu não consigo. E o Senhor vai dizer, eu consigo por você. Decida-se. Compreendeu? É Deus que nos dá a graça de perdoar, mas Ele não vai nos impor. Ele nos fala, Ele nos convida, Ele nos ensina, mas Ele não vai colocar isto à força no nosso coração. Tem que partir de nós, da nossa vontade. E a palavra de Deus vem exatamente libertar nosso coração para que a gente compreenda que o perdão
é fator essencial da nossa vida cristã. Por isso hoje, neste momento, certamente já deve ter vindo à sua mente muitas situações que você ainda não perdoou. Vou lhe dizer qual é a chave. A chave que vai acertar a fechadura do coração é a decisão. Decida-se por perdoar e peça ao Senhor que faça o restante. Abra-se ao perdão. Não queira se justificar. Não queira trazer as consequências dos erros dos outros na sua vida, porque quanto mais você faz isso, mais você alimenta o ódio dentro de você. Mas simplesmente deixe Deus cuidar destas pessoas, porque Deus é justo. Ele é que sabe o que vai fazer com aqueles que nos maltratam, com aqueles que nos ofendem, com aqueles que nos ferem, às vezes, tão profundamente. Deixe Deus, Ele é que é o juiz. E abra-se ao perdão. Vinde, Espírito Santo, fazer esta obra no meu coração e no seu coração. Amém.